Eu vivo para o brega, é sobre isso e tá tudo bem. Oi, meu nome é Bex, eu faço espanhol pela UESP e sejam muito bem-vindos ao Daily Bex. Por aqui a gente fala de animes, de livros, de música, de cinema, de tudo isso e muito mais. Então, bora lá! Bom, deixa eu começar o vídeo colocando meu microfone aqui. Espero que todo mundo esteja me escutando, porque senão eu vou ficar muito triste na hora que eu estiver editando esse vídeo e perceber que não está saindo som. Mas tá verdinho aqui, então assim, é para dar tudo certo. E começando o vídeo já perguntando como é que estão vocês aí que estão me assistindo. Como é que estão? Sintam-se à vontade para responder nos comentários. E assim, eu já começo dizendo que, gente, eu já estive em dias melhores. Quando? Eu não sei, mas é a vida, entendeu? E aí, agora em agosto, eu sou universitário, né? Como os bordões dos meus vídeos já deixam claro, eu faço licenciatura em Letras Espanhol pela UESP. E aí, o que acontece? Minhas aulas voltaram agora em agosto. E eu me sinto só aquele meme. Mais um dia chegou e com ela vem a depressão. Nem sei se é assim, mas é alguma coisa assim. Só sei que dá tudo no mesmo sentido. E aí as minhas aulas voltaram e para variar não poderia estar menos caótico do que está no momento. Então assim, até as férias não tem muito o que fazer, a não ser aí, né? E vivendo cada dia, com o olho tremendo, com o olho piscando, com certeza, porque assim, é o charme. Mas enfim. E aí, gente, também era para esse vídeo ter saído no domingo, como eu já tinha avisado no vídeo anterior. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E no vídeo anterior a esse, nossa senhora, no vídeo anterior a esse que eu postei, no caso, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vai ter um vídeo lançado antes. E aí nele eu explico que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Só que aí, esse domingo não teve vídeo novo. Mas, gente, assim, não tenho nenhuma desculpa plausível, a não ser que cansaço, não tava com muita vontade, tava assim, tipo, realmente muito cansado. E aí acabou que eu comecei a gravar o vídeo, só que, enfim, não deu certo e tá tudo bem, né? Fazer o quê? Mas, só dando essa explicadinha mesmo. E aí, é isso. Mas, gente, assim, eu tô bastante cansado. E olha que agora que eu estou na terceira semana de aula, não quero nem imaginar o que ainda vem pela frente. Mas não só cansado assim, né? Fisicamente, mas também um pouco mentalmente, também porque assim, tem horas que a gente não tá muito pra vida, né? Pelo menos eu. Tem momentos que eu não estou muito pra vida e eu estou muito. Ultimamente eu estou me sentindo eu assim. Mas daqui uns dias passa e é sobre, e aí tá tudo bem também. O importante é que estamos aqui. E aí, é, eu já gostaria de começar dizendo que eu vivo para o brega, tá? E é sobre. Eu não tenho nenhuma outra justificativa, não tenho nenhum outro comentário plausível a não ser dizer que eu vivo para o brega. E eu achei que seria interessante gravar um vídeo sobre isso, porque eu vou falar para vocês, contar para vocês das minhas duas últimas leituras, né, mais recentes. E dizer que eu estou muito feliz porque eu voltei a ler. Assim, nunca tinha parado de ler, só que assim, por conta da universidade, por conta do tempo, e também que eu tinha comentado no vídeo anterior, acabou que eu não estou conseguindo ler tanto quanto eu geralmente costumo ler. E é meio triste, é meio trágico, mas não tem muito o que fazer, né? Que assim, o tempo livre que eu acabo tendo para ler, às vezes eu vou descansar, às vezes eu vou dormir, às vezes eu vou só, tipo, ficar parada existindo, porque, enfim, vida adulta, gente. Se vocês não são adultos, mas eu acredito que todo mundo que me assiste seja adulto, assim, deve imaginar que a vida adulta é uma experiência. Mas, essa última semana eu consegui ler 2 livros,
E eu não poderia estar mais feliz com isso, porque, gente, não tem como falar de mim, eu, Beck, sem falar de livros, sem falar de leituras. E apesar desse ano eu estar assistindo bem mais do que eu tô lendo, mas isso não me torna menos leitor, obviamente. E aí, conseguir ler um livro inteiro, num tempo que eu quero ir ali, conseguir aproveitar e me sentir bem com isso, é algo assim, para mim, são conquistas, entendeu? E aí, falando sobre leituras, eu sou uma pessoa brega, gente, para ler. E assim, não tenho a mínima vergonha de dizer algo assim. E eu digo assim, porque boa parte dos livros que eu leio, majoritariamente, eu diria assim que uns 70, 75% dos livros que eu leio, inclusive aqui atrás no meu cenário já fica bem claro, né, esses vestígios, são livros do gênero romance. E aí, dentro do gênero romance, tem vários sub-romances, entendeu? Sub-romances, subgêneros. E aí tem, tipo, tem romance de época, tem romance, tem romantasia, tem N coisas, né? E aí, por muito tempo, eu ficava com vergonha de falar das minhas leituras, porque acaba que na comunidade de leitores, né, no nicho ali dos leitores, em determinados aspectos tem alguns estigmas. Na verdade, tem vários estigmas sobre leitura. E constantemente vem discussões que, na minha cabeça, ao meu ver, eu acho bem idiotas e bestas, que são discussões que acabam invalidando a leitura de outras pessoas e acaba tirando também a oportunidade das pessoas que estão entrando no mundo da leitura, das literaturas, dos livros, se sentirem confortáveis. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu leio por prazer. Eu também leio por obrigação, né? Assim, as coisas da universidade, afins. Mas, no geral, eu adoro ler por prazer. E ler por prazer é ler coisas que você gosta. Não interessa se é um romance ou se é um livro clássico. E aí algumas pessoas acabam criando, né, estigmatizando esses conceitos e querendo, tipo, invalidar a leitura dos outros. Ah, porque eu leio um Machado de Assis. Ah, porque eu leio um Oscar Wilde. Ah, porque eu leio um Vitor Hugo. É tão válido quanto quem lê, por exemplo, um livro da Ellie Hazelwood, um livro da Mariana Zapata, um livro da Tessa Bailey, que são autoras de romance. Estou falando autoras gringas, mas tem autoras nacionais que também é outro assunto importante, né, para falar, a literatura nacional, que é muito desvalorizada, principalmente o nicho independente, onde constantemente tem pautas sobre pirataria de livros nacionais. E aí, assim, não vou entrar nem no nicho de falar sobre pirataria especificamente, que aí sempre traz discussões, mas falando especificamente de pirataria de livros nacionais independentes. É uma coisa complicada, porque são livros que, na maioria das vezes, custam menos de R$ 5, menos de R$ 10 o e-book. E aí é uma discussão que ela é pertinente, porque vira e mexe você vê casos de autoras que o livro estava lá na Amazon R$1,99 e a autora descobre que o livro foi prateado. E é bem frustrante, porque o processo de publicação de um livro independente, quando a gente está falando de livros independentes, são livros que não são publicados por editoras, são livros que a publicação é feita de forma independente pelas autoras ali, geralmente majoritariamente as que eu acompanho são na plataforma da Amazon, né, do Kindle, que tem o Kindle, esse leitor aqui que você pode comprar, e tem o Kindle aplicativo que você pode ler pelo celular, pelo tablet, pelo computador e afins. Mas voltando a falar da questão dos gêneros literários, e aí, gente, eu tinha muita vergonha de falar das minhas leituras. Tinha vergonha de falar isso até com meus amigos. De tipo assim, de sei lá, de me sentir julgado, de acharem que, tá lendo essas besteiras e afins, porque muita gente diz isso. Principalmente quando a gente está falando de romances, né? Quando a gente está falando de livros de ficção, tem vários gêneros, vários nichos. Tem livros de ficção de terror, de ficção científica, de fantasia,
de suspense e romance também é um deles. E aí, basicamente, boa parte do nicho de livros de romance é muito marginalizado e serem mencionados e falados de uma forma pejorativa, que acaba deixando os leitores desconfortáveis, obviamente, porque, poxa, eu tô lendo aqui um livro que eu tô adorando, que eu tô amando, mas tem uma pessoa ali que tá só criticando. E aí acaba desestimulando. E aí eu tinha muita vergonha e atualmente eu tô aprendendo a me desconstruir desses conceitos. Não tô dizendo que eu me desconstruí 100%, porque vira e mexe eu ainda fica assim, né, meio com vergonha, meio reprimida, mas esse vídeo é pra eu assumir pra mim mesma que eu sou uma pessoa brega. Eu gosto de coisas bregas. Eu adoro ler um livro de romance. Eu adoro ler livros sobre pessoas se apaixonando. Mas mais do que ler livros sobre pessoas se apaixonando, eu gosto de ler livros que falam sobre pessoas. E assim, boa parte dos livros que eu leio, quando a gente fala de romance, a gente já pensa logo, né? Ai, casal e afins. Mas não necessariamente. Tem livros de romance que o foco especificamente não está em si só no romance, está em si na construção dos personagens, no enredo, no desenvolvimento dos personagens como pessoas singulares e não como casal, de como, né, esses conflitos, essas coisas acontecem, né? E eu gosto de ler sobre isso. E aí eu me sinto confortável. Então, assim, não tem por que eu ficar negando essa parte minha, sendo que, tipo, é algo que eu gosto. É algo que me faz bem. É algo que eu vejo sentido. Então, assim, eu não posso invalidar isso porque, de certa forma, eu estaria invalidando quem eu sou. E aí, assim, para pessoas que já passaram a vida inteira, no meu caso, passar a vida inteira tentando se incluir em caixinhas, já chega, né, gente? Então, assim, tá aqui a minha declaração. E aí, inclusive, eu posso até gravar outro vídeo falando mais especificamente dos meus livros favoritos, das minhas autoras favoritas. Vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o vídeo específico aqui é pra falar das minhas duas últimas leituras, porque assim, tem uma bendita autora que o nome dela é Tessa Dare. E aí, o que acontece? Essa mulher, ela só escreve romances, especificamente romances de época. Romances que se passam ali em alguns séculos passados, tipo 2, 3 séculos atrás. E aí, eu li o primeiro livro dela que eu tive contato foi A Noiva do Capitão. Eu li o que? Uns 2, 3 anos atrás. Não vou lembrar especificamente, mas já tá com um tempinho. E aí, esse A Noiva do Capitão, que é o nome do livro, ele é o volume 3 de uma série de livros. E aí, nesse A Noiva do Capitão, ele vai contar a história da Mad e do Logan. E aí, gente, é um rolê inteiro, porque assim, meio que ela é uma mulher solteira, né, perante a sociedade lá da época, e aí ela envia cartas, porque ela acaba, tipo, dizendo que tem um noivo, e ela envia cartas para esse noivo, só que é um noivo falso, ele não existe. Ela faz isso só porque, tipo, ela quer viver ali a vida dela e tal. E aí, do nada, esse noivo aparece. Só que assim, como é que esse noivo aparece, sendo que ela não tinha um noivo? Ela tava fazendo essas cartas, mas não era para ninguém. Ela fazia e enviava, só que, tipo, não existia um noivo. Aí até que esse noivo aparece. E aí é onde a história vai se desenrolando. Eu não vou saber explicar mais bem, assim, o roteiro especificamente, porque já faz muito tempo que eu li e aí eu não lembro mais tanta coisa. E aí eu peguei e falei assim, eu vou ler os outros 2 primeiros livros, né? Aí eu comecei a ler o primeiro, que é... Vixe, eu até esqueci. Deixa eu ver bem aqui. Eu li o livro e esqueci o nome. Eita, como é bonito. O primeiro que eu li foi Romance com o Duque, que é o livro 1. E aí esse ele vai contar a história da Izzy e do Ransom. Basicamente, a Izzy, o pai dela morreu. Ela tá, tipo, ela não tem nenhum amparo. E aí o que acontece? Ela acaba herdando um castelo. Aí ela não tem nada, tá assim, tipo, na falência, ela vai para esse castelo. E aí ela fica feliz, diz assim, vou ter um castelo, vou poder, né, morar e afins. Só que aí quando ela chega nesse castelo,
aparentemente, o castelo já tem dono, já tem um duque morando lá. Só que como é que tem um duque morando lá, sendo que ela recebeu esse castelo de herança? E aí, gente, esse duque é um duque turrão, mal-humorado. E aí, ela também não sai por baixo, porque ela tem a língua afiada. E aí, tipo, ela é muito engraçada. E a construção deles, eu me acabei de rir lendo esse livro, é muito gostoso, a história é muito fluida, muito assim, tipo, amei. E aí basicamente vai girando a história, ele tentando expulsar ela e ela dizendo que não vai embora porque o castelo é dela, ela recebeu de herança. E aí ele falou assim, não, tem alguma coisa errada, porque esse castelo é meu, eu não vendi esse castelo, então assim, e aí o que acontece? Ele precisa de ajuda com algumas coisas, e aí ela pega e vai ajudar ele com isso. E aí, a partir daí, vai tendo todo o desenrolar da história. E aí, eu gostei tanto que eu terminei ele, aí eu já fui começar a ler o segundo. O segundo, o nome é Diga Sim ao Marquês. E aí, nesse segundo, já vai contar a história da Cleo e do Rafe. Basicamente, a Cleo, ela foi prometida em casamento pro irmão do Rafe quando ela tinha, tipo, 17 anos. Só que agora ela já tem, tipo, 25 anos, já se passaram aí quase 8 anos, e esse noivo, simplesmente, assim, nunca se casou com ela e vive viajando e não dá, tipo assim, nenhuma atenção para ela. E ela, tipo, não sente nada por ele, não tem nenhum apego emocional e ela tá frustrada com isso. Aí até que ela vai até o Rafe, que é o irmão desse noivo dela, prometido, dizer para ele assinar os papéis para acabar o casamento. Só que o Rafe fala assim: não vou fazer isso, porque meio que tipo o Rafe precisa que o casamento aconteça para ele conseguir meio que se firmar e algumas coisas, enfim, que você entende quando você vai lendo a história. E aí o Rafe fala assim, não, pois vou ficar um mês com você aqui e aí eu vou te ajudar a montar o teu casamento para se casar com meu irmão. Só que assim, nessa dele, tipo, tentar mostrar para ela os motivos, os vários motivos do porquê ela precisa se casar com o irmão dele, porque vai ser muito bom e afins, aí a gente já sabe que, tipo assim, que isso não vai dar no que ele espera. Então, assim, vai desenrolando tipo, vai mostrando a construção deles dois juntos, que eles são, tipo assim, muito piticos. E aí eu amei os 3 livros da série. Acho super que valem a pena serem lidos. A autora, gente, tem uma escrita espetacular. A escrita é em terceira pessoa. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. E eu amo a forma como a autora descreve os personagens, o cenário, as descrições, tudo. Não é só um livro de romance entre os personagens, é um livro que fala deles separadamente, que fala dos pontos fracos, dos pontos fortes dele, dos personagens juntos e deles separados e vai desenrolando os conflitos. E aí eu fiquei muito feliz depois que eu terminei de ler esses 2 livros, porque assim, muito, muito bom. E aí, inclusive, eu fiquei tão viciada na escrita dela que eu comecei a ler outro livro dela, que o nome é Uma Aposta Irresistível. Esse, gente, eu acho que esse é desses livros da Tessa Dare que eu já li, esse é o mais engraçado até agora, de acordo com a minha classificação. E aí eu tô lendo ele, Uma Aposta Irresistível, o nome eu acho que eu já falei, né? Enfim, a gente ignora, porque às vezes eu acho que eu falei uma coisa e não falei, mas enfim, tô falando agora. E aí eu tô lendo ele, eu ainda não terminei. Ele é mais curtinho, ele tem, tipo, 300 páginas, então dá pra ler tranquilamente, assim, tipo, em um dia, dependendo do tempo. E é isso. E aí eu digo assim, gente, eu preciso falar dessas leituras, porque, assim, eu não cheguei a gravar um vlog, eu podia ter gravado um vlog, né, de leitura, mas fica aí de ideia para os próximos vídeos. Mas eu amei muito. E aí volto no ponto do vídeo que, gente, eu sou muito brega. Eu adoro essas coisas clichês, eu adoro ver personagens se apaixonando, eu adoro ver essas coisinhas fofas, adoro me sentir confortável vendo lendo, né, no caso, e aí deixa o meu coração quentinho. E aí, tipo assim, esses romances são com personagens heteroafetivos, mas também, assim, eu leio de tudo, não só personagens heteroafetivos, como personagens homoafetivos, enfim, e assim, é uma coisa que gênero, sexualidade não é uma coisa assim que importe muito na hora que eu tô lendo, porque assim,
eu adoro ler, então assim, tem muitos nichos. E aí depois eu posso até fazer uma... eu acho que esse vídeo tá dando ideia para vários vídeos, né? Depois fazer um vídeo falando de indicações, né? De vários nichos de livros, assim, de romances. E agora que eu tô pensando aqui, já, a minha cabeça já está criando N possibilidades de vídeos. Então é isso, gente. Eu acho que esse vídeo, talvez eu tenha esquecido de falar um bocado de coisa, talvez eu tenha esquecido de falar um bocado de coisa, mas especificamente eu queria falar mais dessas leituras e postar o vídeo. Então, assim, os vídeos aqui no YouTube que eu posto, eles são bem mais autênticos. Aqui vocês verem bem mais um pouco, assim, de mim mesmo. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Bom, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para as notificações. Lembrando que todo domingo tem vídeo novo no canal. E até a próxima!